Muito boa noite, amigos. Hoje, dia 5 de fevereiro, estamos dando continuidade à leitura do livro A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Hoje, o Marcos Chiorridi e a Inês Ferreira é que farão as leituras. Marcos, muito obrigado por estar conosco. Pode dar início à sua parte, por favor. Proteína integral de membrana. As azeitonas de nosso sanduíche são a parte mais engenhosa da membrana. Essas proteínas permitem que os nutrientes, dejetos e outras formas de informação sejam transportados por ela. As azeitonas de proteína permitem não apenas que as moléculas antigas penetrem nas células, mas também aquelas necessárias ao funcionamento adequado do citoplasma. Em meu sanduíche, elas representam proteínas integrais de membranas, os PINs, ou IMPs, Integral Membrane Proteins, em inglês. Essas proteínas penetram na camada de manteiga da membrana, assim como as azeitonas das ilustrações. Como elas fazem isso? Lembre-se de que as proteínas são compostas de uma espinha dorsal linear formada por aminoácidos. De cada 20 aminoácidos, uma parte tem polaridade e prefere a água. Os outros são sem polaridade, os hidrofóbicos. A parte da espinha dorsal composta de aminoácidos hidrofóbicos procura estabilidade em ambientes oleosos, como a camada lipídica. Veja a seta na ilustração seguinte. E por isso vai para a camada do meio da membrana, como algumas regiões da espinha dorsal das proteínas compostas de aminoácidos e outras não têm polaridade. O filamento de proteína acaba atravessando o pão e a manteiga do sanduíche. Há vários tipos de pins, todos com nomes diferentes, mas que podem ser subdivididos em duas classes funcionais: proteínas receptoras e proteínas executoras. As pins receptoras são os órgãos sensoriais das células, equivalentes aos nossos olhos, orelhas, nariz, papilas gustativas, etc. Funcionam como nanoantenas, prontas a reagir aos sinais do ambiente. Algumas dessas proteínas integrais receptoras vão da superfície da membrana para o interior da célula para monitorá-lo, enquanto outras voltam-se para o exterior para captar sinais externos. Algumas receptoras reagem a sinais físicos. Um exemplo é o da receptora de estrogênio, desenvolvida especificamente para complementar a forma e a distribuição de carga de uma molécula dessa substância. Quando há moléculas próximas das receptoras, elas se fixam nele como um ímã e um clipe de papel. Estabelecido o vínculo e a união completa, a carga eletromagnética da receptora se modifica e a proteína passa a ter configuração ativa. O mesmo ocorre com as receptoras de histamina, que se adaptam e complementam o formato das moléculas de histamina. As receptoras de insulina complementam o formato das moléculas de insulina, e assim por diante. As antenas receptoras também captam campos de energia vibracional, como luz, sons e frequências de rádio. As antenas dessas receptoras de energia vibram como diapasões. Se uma vibração de energia no ambiente fizer vibrar uma antena receptora, isso vai alterar a carga da proteína, fazendo com que a receptora mude o seu formato. Tsong, 1989. Tratarei desse assunto com mais detalhes no próximo capítulo. Só desejo explicar que, devido ao fato de as receptoras serem capazes de captar campos de energia,
O conceito de que apenas as moléculas físicas têm ação sobre a fisiologia celular é obsoleto. O comportamento biológico pode ser controlado por forças invisíveis, incluindo o pensamento, e também por moléculas físicas como a penicilina, o que serve de base científica para o desenvolvimento de medicamentos energéticos que não se envolvem em produtos farmacêuticos. As proteínas receptoras desenvolvem um trabalho importante, mas não afetam sozinhas o comportamento da célula. Captam sinais do ambiente para que ela possa decidir qual a melhor reação e comportamento para a sua sobrevivência, mas precisam de complemento das proteínas executoras. Agindo em conjunto, as receptoras e executoras formam um mecanismo de respostas a estímulos comparável ao reflexos humanos que os médicos testam durante os exames físicos. Quando o médico bate em seu joelho com aquele martelinho, o nervo sensório capta o sinal e transmite a informação ao nervo motor, que faz a perna levantar. As proteínas receptoras equivalem a nervos sensoriais e as executoras os nervos motores. Juntas, agem como um interruptor que traduz os sinais do ambiente e coordena o comportamento da célula. Somente nos últimos anos, os cientistas perceberam a importância das PINs. O seu estudo acabou se tornando um campo específico da ciência, chamado de transdução dos sinais. Os estudiosos desse campo estão trabalhando arduamente para classificar as centenas de ramificações complexas de informações que existem entre a captação de sinais do ambiente e a ativação das proteínas que regulam o seu comportamento. Aos poucos, a membrana está ocupando lugar de destaque na ciência, assim como o campo de epigenética, que enfatiza o papel das proteínas dos cromossomos. Há diversos tipos de proteínas executoras, pois são várias as tarefas que precisam ser realizadas para que haja um perfeito funcionamento da célula. Transportar proteínas, por exemplo, envolve o trabalho de uma grande família de proteínas de canal que transferem as moléculas e as informações de um lado da barreira para o outro, o que nos faz pensar nos pimentões, do sanduíche, da manteiga e azeitonas. Muitas proteínas de canal têm o formato de uma esfera levemente curva, semelhante à das azeitonas das ilustrações. Veja a figura 94, página 94. Quando a carga elétrica de uma proteína é alterada, ela muda seu formato e nesse processo de canal é aberto em seu interior. Proteínas de canal ser, na verdade, duas azeitonas em uma, dependendo de uma carga elétrica. Quando estão no modo ativo, sua estrutura lembra a de uma azeitona furada, mas sem os recheios de pimentão. Já no modo inativo, assemelham-se às azeitonas recheadas que ficam sempre fechadas no mundo exterior à célula. A atividade de um tipo específico de proteína de canal, a ATPase, de sódio e potássio, merece atenção especial. A cada célula, milhares de canais em sua membrana. A sua atividade diária consome quase metade da energia do seu corpo. Esses canais se abrem e se fecham com tanta frequência que mais parecem aquelas portas giratórias de lojas em época de liquidação. Toda vez que esses canais giram, transportam 3 átomos de sódio de carga positiva para fora do citoplasma e 2 átomos de potássio com carga positiva do ambiente para dentro da célula. A ATP base do sódio e potássio não apenas consome, também cria muita energia, exatamente como as baterias dos Game Boys. Claro, até as crianças o destruírem. Na verdade, as atividades da produção da energia desta ATP base
é bem melhor que as baterias, pois transforma a célula em uma bateria biológica que se recarrega continuamente. Vejamos como ela faz isso. Cada giro de ATP base de, de sódio e potássio faz mais carga positiva sair do que entrar na célula. A cada célula possui milhares delas. Como seu ciclo de giros ocorre centenas de vezes por segundo, o interior das células torna-se negativo, enquanto sua superfície externa torna-se positiva. A carga, a carga negativa abaixo da membrana é chamada de potencial da membrana. É claro, os lipídios, manteiga, impedem que os átomos carregados ultrapassem a barreira, o que faz com que a carga interna se mantenha negativa. Esse equilíbrio entre as cargas positiva externa e negativa interna transforma a célula em uma bateria de auto-recarga que impulsiona os processos biológicos. Outra variedade de proteínas executoras, as proteínas citoesqueletais, regulam o formato e a mobilidade das células. Uma terceira variedade, chamada enzima, é responsável pela quebra ou síntese das moléculas. Por isso, as farmácias vendem a base de enzimas para ajudar a digestão. Quando ativas, todas as formas de proteínas executoras, incluindo as de canal, citoesqueletais e enzimas e seus subprodutos, funcionam como sinais que ativam os genes. Estes sinais controlam as ligações das proteínas reguladoras dos cromossomos, formando uma manga ao redor do DNA. Ao contrário do que se acreditava até hoje, os genes não controlam sua própria atividade. São as proteínas executoras da membrana que reagem aos sinais do ambiente, captados pelos receptores, controlando a leitura dos genes para que as proteínas desgastadas sejam substituídas ou que novas proteínas possam ser criadas. Olha, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa, porque para mim essa parte da biologia, Marcos, o que que você entendeu aí do que você leu, antes que as nossas médicas nos salvem aí? A sala já está até se posicionando ali para a gente. Ei, sala. Não, é Socorro! só ajeitando a coluna. Ah, não! Marcos, Brincando. tem algum entendimento para abrir para nós? Essa parte do reflexo, né? Da parte do reflexo e da parte que tem um controle e o que não tem controle. É que tem uma parte da azeitona que foi falado na leitura anterior. Acho que tinha que ter. Ele fala da azeitona, que tem uma informação desses pins, né? Que eu não lembro mais o que é os pins da. Então tem esse conceito dos pins que ele fala em cima desse conceito dos pins, essa explicação. O PIN é a proteína integrada da membrana, né? Esse é o Isso. significado do PIN. Mas quer falar, Inês? Eu queria só falar aqui que tem um pedacinho que fala. As antenas receptoras também captam campos de energia vibracional como luz, sons e frequências de rádio, que eu acho que é um pouco a introdução, né? Aqui já está começando essa introdução de que acontece de dentro para fora e de fora para dentro. Então, há toda uma alteração, né? As antenas dessas receptoras de energia vibram como diapasões. Então, a gente tem, né, essa função dentro das células da membrana, que é o cérebro, né? Se uma vibração de energia no ambiente fizer vibrar uma antena receptora, isso vai alterar a carga da proteína, fazendo com que a receptora mude seu formato.
Então, como também o que está fora, né, vai refletir dentro e modificar todo esse comportamento de proteína, tudo que é embasado, né, o que passa, as funções, várias modificações. Está tudo interligado e tudo sofre influência, e um vai influenciando o outro. Então, eu achei esse pedacinho assim um pouco do que ele quer passar para a gente, né? Isso é bem superficial, né? É, eu realmente, assim, a única coisa que eu fico refletindo ao ler um texto como esse é de como tudo é muito mais profundo do que a gente costuma lidar, né, no nosso dia a dia. Olha a complexidade, né? A gente sempre está falando, né, da beleza, da inteligência da criação, do corpo humano, e tal. Mas aí quando você vai aprofundando assim, né, nas células e vê quanto estudo um cientista nos traz em cima, né, da membrana celular, eu falo, meu Deus, como como a gente não sabe nada, né? Aí eu não sei se a Salo ou a Rúbia, que já estudaram um pouco mais de biologia do que nós, querem comentar alguma coisa, ou qualquer um dos colegas, enfim. Olha, eu deixo a Rúbia falar, se quiser. Se eu disser para vocês que o que eu assinalei tem a ver com outra coisa, vocês vão até, você sabe, o que além de ver, claro, a, a, a inteligência da membrana, das proteínas, como existe uma inteligência por trás dessa criação, que faz com que a proteína possa mudar essa polaridade da célula, e assim a célula criar energia, e com essa energia desenvolver, aonde estiver essa célula, tem um órgão. Desenvolver o papel daquele órgão é fabuloso. Mas eu queria falar uma coisa aqui da página 99, aqui no fim, quase no finalzinho do segundo parágrafo, que me chamou a atenção. O comportamento biológico pode ser controlado por forças invisíveis, incluindo o pensamento, e também por moléculas físicas como a penicilina, o que serve de base científica para o desenvolvimento do medicamento energético que não envolva o produto farmacêutico. Eu achei interessante que colocou assim, forças invisíveis, incluindo o pensamento. O pensamento pode alterar o movimento desta membrana nesse determinado órgão, fazendo com que aquilo que se apresenta de uma forma possa se apresentar de outra. É isso que eu estou entendendo. Que aí vai entrar a meditação mais adiante, né? Nós estamos vendo aonde isso pode ser modificado pelo pensamento. E a meditação, a gente pensa, quando nós estamos meditando, nós também estamos pensando de alguma forma, né? Pensando em estar aqui agora. E sabe outra coisa que me veio aqui na cabeça? Isso eu estava conversando, o pensamento positivo, o otimismo, a gratidão, o perdão, são tipos de pensamentos positivos que eu entendo possa influenciar a nível até de membrana celular. Não era nem medicina que eu queria falar do pensamento atuando a nível celular. E aqui falando, né, que aí a gente vai ter modificação de cargas energéticas e tudo mais. Isso me chamou a atenção. Não sei se a Rúbia quer falar outra coisa. Isso me chamou muita atenção. Rúbia? Boa noite, gente. Bom, Ah, o conceito da energia alterando a célula é um conceito novo para a medicina, né? Na verdade, assim, ele explica a membrana, né? A membrana, então, ela tem uma carga lipídica, né, de gordura para dentro, né, e uma carga uma carga hidrofílica, né, uma carga que Líquida, atrai água, né? água para fora, né? E assim, a célula, no nosso conceito de biologia que a gente estudou, né?
A célula é responsável por tudo que a membrana da célula é responsável por mandar a mensagem para dentro da célula do que ela deve ou não fazer. Né? Quando ele fala da ATPase e sódio de potássio, esse é o canal de produção de energia, um dos canais de produção de energia da célula, né? Você fazer essa bomba de sódio e potássio, esse é um dos canais mais importantes que tem na célula, né? Que isso faz com que a célula ganhe energia, porque ela solta mais carga, faz troca de íons, né? E aí, ele fala do receptor, na verdade, assim, a membrana da célula ela tem várias proteínas que se encaixam, são que nem mecanismos, isso é que faz que é o receptor, né? Então, você tem uma proteína configurada de uma tal maneira que, ao se aproximar, vamos dizer, uma molécula de estrogênio ou uma molécula de histamina, isso encaixa na célula. É como se você tivesse um mecanismo, né? Que isso encaixa ou isso não encaixa, né? Que é a base de toda a medicação que a gente usa, é isso, né? Fazer com que essa medicação encaixe e faça esse receptor mandar uma mensagem para dentro da célula, quando você quer isso, né? Ou encaixe nesse receptor e não mande isso para dentro da célula, né? Então, assim, por isso a membrana tem toda essa importância, porque é ela que é responsável por fazer ou não a célula produzir uma coisa, né? Inclusive quando a célula está velha e ela precisa ela se degenera, né? Ela para de ganhar energia, até isso é a membrana que faz. Isso é a parte de fisiologia. Agora, esta parte de interação de energia com a membrana da célula, isso é muito novo, né? Esse é conceito agora da epigenética, tudo, e para mim é muito novo. Estou aprendendo junto com vocês. Não sei se deu para explicar como é que funciona. Eu queria falar só mais uma coisinha a respeito da energia. Vocês veem que eu estou saindo da biologia puramente e estou indo para um outro campo. Já no final desse capítulo, né, desse item, né? Já lá no final, ele fala do DNA. E aí ele fala assim, ao contrário do que se acreditava até hoje, os genes não controlam sua própria atividade. São as proteínas executoras da membrana que reagem aos sinais do ambiente. E aí, o que vem os sinais do ambiente? Sinais positivos, sinais negativos, né? Captados pelos receptores, controlando a leitura dos genes para que as proteínas desgastadas sejam substituídas ou que novas proteínas possam ser criadas. Eu achei interessante as duas situações. As proteínas desgastadas vão ser substituídas conforme o que eu capto do ambiente, ou a forma que eu capto do ambiente. Ainda mais, criar novas proteínas. O que eu entendo é que aí vem a epigenética, como nós seremos capazes, no futuro, ou no futuro muito mais recente, assim, mais breve, melhorar a nossa saúde. É desta forma, na proteína, que nós vamos ter atuação energética a nível de DNA. Sabe? Eu estou trazendo realmente para o que a gente está procurando. Ele está, na verdade, nos dando realmente o caminho, né? Para a compreensão. Quando a gente traz o que a gente leu no outro livro, né? É exatamente isso, né? A energia que a gente traz para a gente, o que a gente quer para a gente, o que a cabeça da gente pensa e projeta, né, para a nossa vida, que faz a influência na célula, né? Vocês saberiam me dizer aonde entra, nesse caso, o nosso sistema imunológico? Porque Aí nós estamos falando de leucócitos, células T, não está sendo abordado aqui isso, né? Porque o imunológico vem pela defesa, produção de anticorpos, né? Então, se você tem uma saúde boa, um pensamento bom, você pode produzir frente a alguma, vou botar aqui, infecção, uma produção mais rápida, né, de linfócito T, que são a defesa contra as doenças, por exemplo, infecciosas, né?
você vai ter um sistema imunológico muito mais, mas já não é bem essa parte, é a produção dessas células, são células de defesa, né? Eu não sei se eu respondi, não sei se eu respondi. Não, Mas por ter respondeu. célula também não sofre influência, Saulo? Oi? Eu não Você entendi. falou que são células também, Não, não não. são? De defesa, nós temos naturalmente as células de defesa, que são nossos leucócitos. Ponto, nós temos. Só que, por exemplo, frente a uma infecção, nós produzimos anticorpos, nós vamos produzir uma defesa e anticorpos para ir nos defender, que são os soldados. Mas são produções de células. Você pode, por exemplo, não ter hoje nós já temos alguns anticorpos do COVID, né, contra o COVID, que nós já, ao ter contato com a doença, nós disparamos nossa imunidade através dos leucócitos e também produzimos anticorpos. Tudo através de células, né? É uma divisão celular que vai produzindo células na medula para a nossa defesa. É tudo feito na nossa medula. De geral, a defesa é pela medula. Então, essas células das proteínas, né, que ele está falando sobre as membranas delas, elas não têm uma ação do nosso campo imunológico nelas? Ou elas Sim, têm um sistema de tudo defesa é formado de próprio? proteína, né, Rubem? Tudo é formado de proteína. Tudo é proteína. Então, mas Nós somos. como separar o sistema imunológico disso? O sistema imunológico não teria uma ação em todo o nosso corpo? Aí você falou de uma coisa muito importante. Que energia superior é essa que faz com que as nossas células tenham inteligência tamanha para se dividirem para a defesa e para a formação de órgãos e para a manutenção de órgãos? Eu não tenho essa resposta, porque nós começamos a nossa divisão celular no momento da concepção. E, como se fosse por uma mágica, as células que são feitas de proteínas se dividem de tal maneira que um vai formar o cérebro, outro o coração, o outro o sistema imunológico. Eu realmente não sei lhe responder como é essa inteligência, Poxa entendeu? vida. Porque é algo acima. Claro que as células têm uma programação para que assim elas reajam, né? Mas, como isso se dá, quem sabe, daqui a uns 300 anos, eu tenho algum 500 ou 1000 anos essa Cada resposta. uma com a sua função específica, Eu né? não tenho. Mas é uma inteligência, por isso que diz, existe uma inteligência na formação do nosso corpo, é perfeito, é perfeito. Olha só, um estímulo da luz faz com que a nossa pupila feche. É super interessante isso, né? Então, eu estou falando assim, uma coisa simples, né? Tu olha para o sol, chega, tu fecha teus olhos e a pupila fecha para proteger. Existe uma inteligência nas células da íris para que ela se feche mediante a entrada de luz, né? É o que eu consigo falar por agora. Mas as pessoas que têm uma alimentação, né, correta e pensamentos mais positivos do que negativos, percebe-se que elas têm uma imunidade melhor. E essa imunidade melhor, eu aqui penso, nós não falamos, parece que existe algo invisível, algo que vem do pensamento, que faz com que as células e as proteínas, elas reajam de uma forma favorável? O pensamento, né? Pensamento. Agora, como que o pensamento muda tudo isso? A gente está lendo para ver se a gente consegue compreender, né? Porque tem coisas que nós não sabemos ainda exatamente como é. A gente tem uma noção da biologia, do que eles já conseguiram pesquisar, mas como isso... Eu achei interessante porque quando falou da penicilina, ele não falou só da penicilina, ele falou deixa eu ver se a palavra está certa. Ele falou não só da molécula física da penicilina, mas desenvolvimento de medicamentos energéticos que não envolvam produtos farmacêuticos. Então, quer dizer que a penicilina, além de ser algo
materialmente falando, é uma medicamento alopática, que teve toda uma fabricação, ela é carreada de energia para poder atuar lá também? É assim que ele está colocando, eu fiquei com isso aqui. Então, não é só o medicamento, é a energia daquele medicamento. Eu estou colocando aqui porque eu li isso, eu também nunca li sobre isso, que o medicamento Não, tem essa energia. eu acho que, Sala, ele está falando nos medicamentos energéticos mesmo, da homeopatia, da antroposofia, dos que trabalham dinamizados mesmo, né? Dos florais, Então, daquilo que a dos gente. medicamentos É, alopáticos sendo base para os medicamentos energéticos. eu acho que ele fala aí mesmo dos que a gente. Da homeopatia, antroposofia, os Posso ter dinamizados, compreendido né? errado. É, Mas aí eu coloco mais uma coisa. Do jeito que vai, eu não duvido que aquele medicamento alopático tenha sua carga energética para agir da forma que age. Porque hoje eu sei que uma cadeira toda de madeira, se nós pudéssemos olhar microscopicamente lá, ela tem lá os átomos dela, ó, os elétrons se cruzando numa velocidade que nós lemos no livro anterior. Então, tudo é energia, né? Tudo é energia. Só completar uma coisinha, eu não vi a leitura, então eu não sei do que foi tratado. Eu entrei depois, mas em relação a essa sua reflexão sobre a penicilina, não sei se você sabe, mas quando ela foi inventada, ele quis deixar a patente livre, porque ele sabia da potência que era, da importância que era. Então, eu acho que algo que é criado com esse sentimento tem outra função, não curar somente o físico, entendeu? Eu acho que depende também de quem fez e da maneira como fez, como encara isso. Perfeito. O Davidson estava querendo falar alguma coisa, Davidson? Eu achei que você estava com a boca para abrir assim. Não, eu já falei e pelo que o autor fala aqui, esses receptores que tem na membrana, eles reagem com a vibração da luz, dos sons, das frequências de rádio. Então, aquela vibração do bem, aquela vibração mais elevada, com certeza vai chegar na célula, em cada uma delas do nosso corpo, aí, sei lá, ou de qualquer outro corpo. Eu acho que, como todos falaram, se dirigir o pensamento assim para o lado mais alto, melhor, com certeza você vai ter uma cura melhor do que ser pessimista, ser para baixo, sei lá, negativista. Aí você vai demorar mais para ser curado. Pelo que eu entendi aqui, e pelo que o autor do livro falou, é isso. Que as células não reagem só entre os compostos químicos lá, elas reagem também às vibrações do ambiente e à energia que gira em torno desse corpo. Esse é o que eu entendi. Eu acho que num grupo de amigos como o nosso, e com o propósito da gente ler e estar refletindo sobre o que foi lido, né? Eu vou ter a coragem de expressar um sentimento meu em cima de uma fala da Sala, inclusive, falando do nosso corpo ser perfeito, né? Eu fico cada vez mais com o chapéu na mão, né, com relação à criação, quando a gente vê toda essa, né, engenharia que tem por trás da criação, mas eu acho, né, isso é um achismo meu, que o corpo humano ainda está em processo de evolução. Nós somos um corpo que ainda adoece, por isso que eu te perguntei do sistema imunológico, porque as células se permitem ainda ser agredidas, né? E nós somos um corpo preparado hoje para viver, vamos dizer, 120 anos, alguma coisa assim, né? E quero acreditar que já exista
no universo ou nos universos, né? Talvez alguns corpos que já tenham uma capacidade de responder às doenças com mais eficácia e de viver, né? De durar, de ter uma durabilidade maior, né? Eu sei que isso muitas vezes agride um pouco, né, algumas crenças, algumas fés, né, mas como a proposta do livro é a biologia da crença, né, eu ainda acho que nós sabemos muito pouco como usar, né, o nosso pensamento, a nossa energia para estarmos nos curando, né? E isso o Joy lá no Placebo ele trabalhou muito em cima disso, né? E a gente percebe no nosso entorno e na nossa vida mesmo, né? Quantas doenças às vezes bobas a gente não consegue enfrentá-las, né, com a força do nosso pensamento, e tal, porque ainda estamos num processo, a gente fala muito de processo evolutivo, né? E aí dá sempre a impressão assim, o processo evolutivo é do espírito. Então eu estou evoluindo para ser um espírito melhor, mas esse corpo também está em processo de evolução, sabe? Talvez, né, achismo meu, em algumas civilizações para frente, nós mesmos possamos estar reencarnando numa constituição física menos doentia, melhor elaborada, enfim. Mas aí, perdoem, é só um achismo meu, é que eu acho interessante a gente compartilhar essas coisas. Por favor, Sam. Concordo plenamente com o que você falou agora, Renata, nesse momento. Concordo plenamente, porque os estudos falam que no futuro o ser humano vai viver num mundo onde há mais amor do que ódio. E essa ambiência positiva de amor faz com que tenhamos menos doença. Se não me engano, foi Divaldo que falou que um dos motivos por que nós adoecemos, ou foi Maísa, é por causa do nosso pensamento, do ser humano ainda. Por isso que nós adoecemos. Porque nós temos pensamentos não só de raiva ou de ódio, mas também de mágoa, de decepção. A gente fica decepcionado quando alguém não é grato pelo que nós fizemos. E podemos Uhum. até adoecer por isso. Uma coisa parece pequena, né? Quando o nosso companheiro, nossa companheira não é aquela pessoa que a gente gostaria que fosse, a gente adoece também. Então, o nosso companheiro de trabalho não é aquela pessoa, o nosso. Então, existe tanto o nosso, não é, que a gente acaba adoecendo aqui ou acolá. Concordo plenamente. E eu entendi, pelo pouco que eu li, que a perspectiva é que o ser humano realmente. Eu ainda não vi ninguém com 120 anos, mas eu vi que essa é a perspectiva, realmente, de vivermos cada vez mais. A gente vai aprender a amar, né? E reclamar menos, aí quem sabe a gente vai adoecer bem menos. É, quem sabe. Inês, a hora que você quiser. Como funciona o cérebro. Quando entendi como os rins funcionam, concluí que as funções das células são geradas por sua interação com o ambiente, não com seu código genético. Então, aqui já tenho dentro e o fora, né? Não há dúvida de que os padrões de DNA armazenados no núcleo sejam moléculas de grande importância, pois foram acumuladas durante mais de 3 bilhões de anos de evolução. E a gente está aqui falando, né? É óbvio que um dia a gente vai atuar sobre o nosso corpo de forma consciente, por isso que a gente está aí trabalhando. Porém, não são elas que controlam as funções da célula. Os genes não podem pré-programar uma célula ou a vida dos organismos, porque a sobrevivência das células depende de sua habilidade de se ajustar
dinamicamente as variações do ambiente. Então, elas vão recebendo informações diversas, né? E elas aí vão buscando, eu acredito que, né, não tenho nenhuma palavra, né, científica, mas elas vão buscando como se manter. E é como a gente, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas às vezes a gente ainda não tem a ferramenta. Nosso pensamento já vai lá na execução, só que muitas vezes, para chegar até lá, a gente precisa adquirir conhecimento, aprimorar as ferramentas. Então, todo o nosso organismo ele funciona também dessa maneira. Vai tendo como percorrer esses caminhos que são essas influências que a gente sofre, né? O fato de a membrana interagir de maneira inteligente com o ambiente, não para alterar o comportamento da célula, mostra que ela é realmente o seu cérebro. Então, ela pensa como que ela vai fazer, como ela vai agir, né? A gente não tem controle, mas toda a dinâmica, né, do nosso corpo, toda a constituição, sim. Vejamos o que acontece quando submetemos esse cérebro, que seria a membrana, ao mesmo teste que realizamos com o núcleo. Quando se destrói a membrana, a célula morre. Exatamente o que ocorre com os seres humanos quando se remove seu cérebro. Ainda que mantenhamos intacta o simples fato de destruirmos suas proteínas receptoras, o que pode ser facilmente feito com enzimas em um laboratório, produz um estado de morte cerebral. A célula entra em comatose porque deixa de receber os sinais necessários às suas funções básicas de sobrevivência. O mesmo ocorre se mantivermos as proteínas receptoras intactas, mas imobilizarmos as proteínas executoras. Para que as células possam manter suas funções inteligentes, tanto as proteínas receptoras, que é a consciência, quanto as executoras, que é a ação, da membrana, precisam funcionar perfeitamente. Estes complexos de proteínas, também chamados unidades de percepção, são fundamentais para a vida das células. A definição de percepção é consciência dos elementos do ambiente por meio das sensações físicas. A primeira parte dessa definição escreve a função das fins. A segunda parte, sensações físicas, descreve o papel das proteínas executoras. A atividade que acabamos de realizar, dividindo e estudando cada parte da célula, chama-se exercício reducionista. É importante lembrar que as células possuem centenas de milhões de interruptores ou chaves em sua membrana. Consequentemente, seu comportamento não pode ser determinado observando-se apenas alguns desses pequenos componentes. Deve-se levar em conta todo o conjunto. Ao fazer isso, utilizamos um método chamado holístico. Olha só as palavras para a gente casar. E não o reducionista, estudar partes individuais. Tratarei disso com mais detalhes no capítulo 4. Em nível celular, a história da evolução é basicamente o ato de maximizar o número de unidades básicas de inteligência das proteínas receptoras e executoras da membrana. As células ficam mais inteligentes
à medida que utilizam de maneiras mais eficiente a camada externa de suas membranas e expandem sua superfície para que mais pins possam ser absorvidas. É um pouco do que a gente fala de consciência, porque muitas vezes a gente sabe o que é certo e não temos mecanismos para fazer dentro da gente, a gente ainda não consegue fazer integralmente aquilo que a gente quer, né? Então, quando você consegue esse mecanismo, você expande a sua consciência. Então, aqui fala realmente que a nossa consciência, né, está ligada diretamente ao nosso corpo físico. Eu acredito que aqui mostra realmente que existe todo esse mecanismo, mas que, na verdade, de forma ainda inconsciente, a gente trabalha, né, todo esse mecanismo do nosso corpo físico. As células ficam mais inteligentes à medida que utilizam de maneira mais eficiente a camada externa de suas membranas e expandem sua superfície para que mais pins possam ser absorvidas. Em organismos procariontes primitivos, as pins desempenham funções fisiológicas básicas, como digestão, respiração e excreção. Em indivíduos mais desenvolvidos, as partes da membrana que desempenham essas funções fisiológicas se localizam do lado de dentro, formando as organelas da membrana, características de citoplasmas eucarióticos. Isso faz com que maiores áreas da superfície da membrana fiquem disponíveis para o aumento do número de pins, responsáveis pela percepção. Além disso, os eucariontes são centenas de vezes maiores que os procariontes, resultando em um aumento ainda maior da membrana. O resultado é maior consciência e percepção, o que se traduz em maiores chances de sobrevivência. A membrana, é por isso que ele fala do cérebro, né, da célula, né? A membrana das células aumentou com a evolução, mas há um limite para essa expansão. Houve um momento em que a fina membrana celular não conseguia mais manter um citoplasma tão grande. Pense no que acontece quando se enche um balão com água. Enquanto ele não se enche totalmente, sua superfície se mantém resistente. Mas, quando se excede sua capacidade, ele se rompe com facilidade. O mesmo ocorre com as membranas que contêm excesso de citoplasma. Quando as membranas das células começaram a atingir um tamanho crítico, sua evolução se interrompeu. É por esse motivo que durante 3 bilhões de anos, as células foram os únicos organismos vivos nesse planeta. A situação só se modificou quando elas encontraram outra maneira de expandir sua consciência. Como não podiam mais se expandir, começaram a se unir e formar comunidades multicelulares para compartilhar sua consciência, como expliquei no capítulo 1. Em suma, as funções que mantêm uma única célula viva são as mesmas que mantêm a comunidade inteira. Mas as células começaram a se especializar quando formaram esses organismos multicelulares e estabeleceram a divisão de trabalho. Isso aqui ele está falando de uma sociedade inteira. Ai, ai. Pode-se perceber claramente essa divisão em tecidos e órgãos com funções específicas. Por exemplo, em células únicas,
A respiração é executada pelas mitocôndrias. Já em organismos multicelulares, essa função é desempenhada pelos bilhões de células de mitocôndrias do pulmão. Outro exemplo, na célula única, o movimento é gerado pela interação das proteínas de citoplasma, chamadas actinas e miossinas. Em organismos multicelulares, há comunidades de células musculares, que também contêm grande quantidade de actinas e miosinas, responsáveis exclusivamente por gerar mobilidade. Então, cada uma tem a sua função. E conforme elas vão aprendendo a somar, né, a estarem juntas, vão expandindo, né, para os órgãos. Eu acho que aí um pouco, depois desses 3 bilhões aí, né, repito essa informação que já havia mencionado no primeiro capítulo, para enfatizar que, enquanto a função da membrana em uma única célula é estar consciente do ambiente e gerar uma reação apropriada em nosso corpo, essa função é desempenhada por um grupo de células especializadas, a que chamamos de sistema nervoso. Embora já tenhamos evoluído muito desde que o mundo era habitado apenas por organismos unicelulares, acredito que o estudo das células facilita muito a compreensão do funcionamento dos complexos sistemas multicelulares. Até mesmo órgãos mais sofisticados, como o cérebro humano, podem ser estudados com mais facilidade quando se conhece o mecanismo do cérebro das células, ou seja, a membrana. É isso. Nem vou falar, né, porque a Sala já falou, a Rúbia também, mas é essa magia mesmo, né? Nós tivemos que, na nossa evolução, constituir um corpo físico, né? E pela célula, e aí foi havendo a compreensão da unidade, né? Da unidade de juntos produzirmos algo melhor, né? Então, é uma constituição da sociedade também. Quando eu fiquei lendo, eu pensei, né, que, na verdade, então, qual realmente seria a nossa função? Eu sempre falo que quando a gente se reúne para estudar, para ler esses momentos, né, essas horas que a gente sai um pouco do cotidiano e entra em nós mesmos, são momentos que a gente está ajudando, né, essa metamorfose, ampliando essa consciência. É isso. Gostaria de dar oportunidade para quem não falou ainda, Sônia, Márcia, Lourdes, se quiserem comentar algo ou trazer um pouco do que vocês sentiram na leitura. Bom, boa noite, pessoal. No começo, realmente, eu não entendi nada, mas a Rúbia e a Salwa me deram uma visão mais ampla e eu senti mesmo, que é tudo isso que o Renato falou. Sabe, Renato, de cruzar e a força do pensamento, todas essas coisas, eu acho que transforma a nossa vida mesmo e muda todo o nosso sistema imunológico com a força do nosso pensamento, e cada vez mais eu acredito nisso, sabe? E tem muitas palavras técnicas aqui que a gente não entende, eu não entendo nada, né? Mas a Rúbia explicou e a Salwa, e eu consegui ter um entendimento melhor desses capítulos aqui, porque realmente estava muito difícil para mim. E a Inês agora, lendo essa parte aí, nos dando um pouco mais
mais sentido a tudo isso, né? Então, realmente é isso mesmo. Eu acho que a força do nosso pensamento muda muito a nossa imunidade, eu acho. É isso. Obrigada, gente. Sônia, você ainda é budista? Se eu sou? Budista? Não, eu não sou mais budista. Eu já fui tudo, tá? Eu fui até de candomblé, de espírito, da mesa branca, fui de um monte, sabe? Mas de cada uma delas eu sou muito grata porque eu levo para a vida. Um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. E, e todas as religiões eu acho que é o mesmo Deus, só que cada um dá um nome, cada um dá um segmento, cada um entende de alguma forma diferente, e isso traz aprendizado, sabe, para a gente também, porque cada religião explica de uma forma, né? Eu tô assistindo The Chosen, Uhum. sabe? Eu tô assistindo e hoje eu ouço com outros ouvidos, né? E tudo isso eu devo a todos vocês, porque é um grande aprendizado e a gente começa a perceber outras coisas além das palavras, sabe? Das cenas, né? Por trás de tem muita coisa. E tudo que a gente aprende com vocês, com cada uma das pessoas que traz alguma coisa, a gente vai somando e vai trazendo para a vida, e a gente começa a interpretar o filme de uma outra forma, gente, sabe? Eu estou adorando, eu estou voltando, eu estou indo e voltando nos episódios, porque eu acho que eu perco alguma coisa, sabe? E é muito legal isso, muito bom mesmo. Então, faz muito sentido tudo isso que o livro, que agora eu entendi, porque eu perdi duas leituras, né? E eu não consegui ler. Não consegui ler, não consegui assistir, mas eu estava falando para o Renato que essa semana eu vou colocar tudo em ordem. Eu quero ler, né? E quero ouvir o que vocês comentaram também. Gratidão. Você viu que, inclusive, no último parágrafo que a Inês estava lendo, né? Ele comenta que, embora já tenhamos evoluído muito, né, desde que o mundo era habitado apenas por organismos unicelulares, né? Sim. Então, a gente não para pensar, né? A gente tem aquela crença ainda, né, que um dia Deus pegou um punhado de terra e moldou o Adão, né? E saiu o Adão ali dessa história. Mas estamos aí, né? Segundo o livro, há 3 bilhões de anos evoluindo para chegar nesse corpo de hoje, né? Sim. E Márcia? vamos evoluir muito mais ainda, né, gente? Ah, certamente. Nas próximas encarnações, né? Nessa daqui não sei se dá tempo ainda. Ai, mas nessa eu já quero levar uma bagagem. Eu tenho certeza que eu estou Ah, levando não, uma sim. bagagem maior para uma outra vida, sabe? Uhum. Marcinha? Olá, pessoal, boa noite. Saudades de vocês. Eu fiquei ausente aí algumas semanas. O que eu tenho a falar é em dando continuidade ao que a Salva colocou, como tudo é tão perfeito. Então eu tenho dentro de mim um Deus muito muito grande, que é o criador do universo. Então, esse criador, ele trouxe para nós uma inteligência infinita dentro da gente. E junto com a nossa mente subconsciente, criar esse nosso organismo. É esse entendimento que eu tenho. E eu acredito que cada um de nós temos a cura infinita dentro de nós. Então, eu acho que isso é através do quê? Dessa energia, desse nosso pensamento para transformar o mundo melhor e o nosso organismo melhor. Eu tenho esse entendimento de várias leituras que eu fiz e faço, e a troca de tantas informações que vocês passam para mim, né? E eu comecei a me aprofundar e refletir muito em relação a isso,
o Renato sabe muito bem disso, e algumas pessoas aqui do grupo, é com a egrégora. Então, isso me despertou algo que já é, está dentro de nós mesmo. Existe uma tríade dentro de nós que é o belo, eu não canso de falar, o belo, o bom e a verdade. Então, isso Deus criou dentro de nós. Então, a gente vai deturpar, modificar pelo nosso pensamento, a nossa forma de agir. E a doença e tudo aquilo que vem também é por isso, é pelas percepções. E aqui no livro ele fala disso, da percepção, de como isso é tão grande, né? A percepção que nós temos, e cada um tem uma percepção diferente de uma mesma coisa. Então, e isso vai trazer um bem ou um mal. E isso pode fazer também a doença. E isso também pode fazer a cura. Então, eu acho que existe dentro de nós algo assim maravilhoso, que é essa inteligência infinita que tem, é uma inteligência criadora, que a gente consegue sim modificar, né? Inclusive a célula, porque que assim, eu fico admirada demais quando a Monique nos contou que acho que é a terceira vez, né, Renata, que ela se curou. Então, assim, de um câncer. Como assim, gente? Então, assim, a gente tem a experiência viva, uma prova viva do que está acontecendo através de tantas, de energias mesmo, de pensamentos, do que você acredita, da fé que cada um de nós temos e tudo isso. É isso que me faz mover, assim. Eu acho que a evolução da gente é esse despertar, é essa consciência. É isso que eu tenho, assim, a acrescentar. E agora que você tem estudado e trabalhado com os florais, dá para fazer alguma ligação do que você tem aprendido com os florais e o que a gente está estudando aí dessa parte energética, enfim? Então, o que eu vejo nos florais, assim, eu dei seguimento à aplicação, os estudos e a terapêutica, é, é que os florais, na verdade, elas são vibracionais de algo muito divino, de raios divinos, os 7 raios, né? Então, e isso me trouxe, assim, cada vez mais a certeza de que existe algo muito maior, porque esses florais, no caso, eu estudo os florais de Saint-Germain. Então, a Neide Margonari, ela sintonizou, né? Ela canalizou isso. Cada florzinha, ela ficou 2 anos retirada no celibato. Então, ela foi experimentando cada uma delas. E ela recebeu essa canalização. Então, não é simplesmente, a florzinha X serve para isso, isso, aquilo. Não, é um raio divino. É uma coisa muito superior. Que na verdade, a flor, ela é a parte mais sublime da planta, né? Então a gente traz essa vibração para a gente. Eu fico encantada porque assim, a flor, quando você começa a perceber, ela é muito perfeita, né? Então, Deus, nosso Criador, fazer isso e trazer através dessas flor uma energia que pode beneficiar nós, eu acho que isso é divino. Isso é fantástico. Então, é, agora eu tenho feito assim experimentos, né? Então, vamos ver o que. Eu vejo resultados, eu leio histórias, relatos de pessoas que conseguiram se curar de alguma coisa ou melhorar, né? A cura eu acho que vem da medicina, eu acho que não tem, sabe? Eu acho que o floral ele vai trazer o quê? O bem-estar, um complemento, e é essa energia boa é um facilitador, digamos assim. Eu acredito muito nessa energia floral nesse sentido. Então, assim, se alguém tem alguma coisa, a gente vai complementar através do tratamento médico é, a, os florais. E eu tenho visto resultados assim bastante interessantes pela leitura, enfim. É isso. Gratidão. Lourdes, você quer falar algo?
Ou mais alguém teria algo? Ah, ela apareceu. Quer Não, falar? eu apareci hoje eu estou mais ouvindo aqui. Tá bom. Tem muita bagagem rica, né? Eu estou só fazendo download da bagagem. Eu estudei também os florais da Neide Marangoni faz tempo. Cheguei a passar para algumas pessoas, né? Atender algum tempo atrás e, assim, realmente faz uma diferença na vida da pessoa, né? É muito rico, né? Eu posso dizer, sei lá, um tipo de tecnologia espiritual, não sei, né? Mas assim, eu gostei bastante na época, né, que eu pude fazer esse trabalho. Eu usei floral de bar também com crianças, né? Foi, nossa, e principalmente criança, né? Como criança não está pronta, né? Como a gente é adulto, né? Então a criança é mais fácil você fazer um trabalho do que com um adulto. O adulto acaba demorando um pouquinho mais, né? Mas foi bastante rico na época, né? Eu gostei bastante. Lourdes, eu vou pegar um gancho com o que você já conversou conosco na igreja, né? Isso tudo que nós estamos lendo aqui, o corpo explica? Olha, é uma vibe assim diferente, porque assim o olhar do corpo explica, ela é uma coisa assim mais como que é palpável, né? Não pega esse outro lado, né? O corpo explica assim, você tem um formato X de corpo, então você muito provavelmente vai funcionar desse jeito ou daquele jeito. É uma coisa mais linear, né, do que dentro de tudo isso que está sendo colocado, né? E aqui não, aí nessas leituras não, é exatamente o contrário, é você fazer alterações celulares, né? E o corpo explica não, ele vai dizer assim, você é mais emotivo, você é mais racional, né? Você tem mais tendência a ser um líder, você precisa liderar, você precisa trabalhar num trabalho assim que ficar quietinho, só você no seu cantinho, né? Então, o teu formato do corpo, ele vai te dar um leque de, como que é, de funcionamentos, né? Que é interessante a pessoa saber, porque de repente a pessoa fala, puxa, mas eu quero isso, mas eu não me dou bem nisso. Então, então, é por causa do formato do corpo, porque ela está tentando ir num lugar que não vai funcionar para ela, né? Então o olhar é outro, né? Totalmente diferente dentro de todo esse estudo que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, você vê aquela pessoa que é mais sensível, acolhedora, né? Que a gente fala, esse é o oral, né? Então, são pessoas mais arredondadas, que têm tendência a engordar, né? Geralmente, não todas. Então, assim, por exemplo, você vê a pessoa obeso mórbido, então, assim, é um traço que a gente fala assim, tá na dor, e é geralmente esse traço que a pessoa precisa aparecer, ela precisa se relacionar com o outro, né? Enquanto ela não estiver satisfazendo isso, ela vai sofrer muito, ela vai chorar mais, né? Então, assim, é outra história, né? Perfeito. Bom, é só uma pincelada da pincelada da pincelada isso, né? Porque é muito rico, o corpo explica, vale muito a pena, né? Aprender sobre isso, né? Eu gostei bastante. Aquela pessoa que gosta ela precisa subir no palco, né? Ela precisa, né? É um impulso de vida dela, ela precisa, né? Você vê as moças, as manequins, né? Elas precisam estar lá, né? Ou mesmo essas pessoas que competem muito. Então, isso vem do formato do corpo da pessoa e a pessoa não tem ideia. É muito interessante isso, né? Por que que eu faço isso na minha vida? E tem os conflitos e as semelhanças, né? Então, o negócio vai embora, né? Não dá para resumir aqui.
Esse ano você ainda volta na egrégora para dar continuidade a isso aí, com certeza. Ah, não. Marcos, agora que você pôde, né, ouvir, porque você ler e já falar sobre o que leu é mais difícil, né? Mas agora que você já ouviu também a leitura da Inês, você quer dar um fechamento aí no teu entendimento dessa parte? Está fechado o teu microfone, Marcos. Ah, sou eu. Sim, eu quero. Porque eu fiquei muito difícil a leitura e quando eu estava lendo, teria que desenhar, sabe? Explicar desenhando, que nem na escola, acho que acho que consegue ser de visualização melhor, né, do processo. Mas que a Sara comentou sobre a cadeira, achei interessante, porque tem uma história no Japão, uma casa de 300 anos, o telhado, com o tempo, tipo, envergou. O madeiramento era as madeiras envergaram, ficaram tortas, né, com o peso do telhado e tal. Aí tiraram os telhados todos ali e deixou a madeira, e a madeira voltou, né? Ela voltou e se alinhou de novo. Quer dizer, a madeira não está morta nem podre, né? Ela é um ser vivo, né? Que a Sal comentou, achei bem interessante sobre a madeira. A madeira é fantástica, assim. E eu acho que essa questão né, a cabeça está assim falou sobre a proteína executora, tem uma parte que fala que a proteína executora consciência dessa. A proteína receptora é a consciência e a proteína executora é a ação, né? Uma coisa que a que entra aí, seria a minha parte, a meditação, né? Que a meditação trabalha para ter a consciência, né, e ter a ação também, né, assim, faz esse trabalho da meditação. E aí eu lembrei da questão da energia, quando estava começando a meditar, é, eu tipo recebi a passe de um espírita, né? Recebia, ele falava, tá, tá carregado, tá, vou te limpar e tal, né? Fazer uma limpeza. Aí um dia eu comecei a praticar tipo meditação. Eu fui, nossa, você está bem hoje, né? O que que você fez? Né? Eu estou meditando agora. Continua. Falou que é muito, você está leve, assim, está bem, não tá diferente. Então, ele sentiu a energia. Eu acho que é legal. A meditação realmente é poderoso mesmo, assim, né? Que eu trabalho. E aí entra essa questão que eu não sei se isso tem a ver aqui com as células, né? Que essa expandir a consciência é expandir a membrana também, né? É uma coisa que entra nessa. é, mas aí que falou que não pode muito, pode explodir aí. Mas, mas aí a, a questão sobre a neuroplasticidade, eu não sei qual que é a especialização das médicas, mas sobre a neuroplasticidade, que eu acho que é questão da membrana, né? Dessa questão né, que a gente, dessa parte da evolução, acho que a neuroplasticidade do cérebro vale muito aí, né? Né, eu acredito muito que eu trabalho muito com, tentando que seja tipo um milagre desse que ajuda a nascer, por exemplo, assim. É isso. São muitas informações. Muito bom. Muito obrigado. Inês, você quer comentar mais alguma coisa? Não, a vida, eu sempre falo, né, que a vida é trabalho, e óbvio que nós estamos, né, 3 bilhões, né, de anos, né, então só agradeço a todo o grupo, realmente, hoje eu acho que deu uma clareada, né, para a gente, parece que trouxe mais perto. O próximo capítulo vai falar até um pouco, pelo que eu entendi aqui,
do que a Lourdes falou, né? E vamos em frente. Só agradecer mesmo a oportunidade, e saber que realmente tudo interfere, né? Tudo que a gente faz, a gente está ligado já ao divino, né? Isso que, só que nós não sabemos como, e é isso, e a gente está aqui para aprender, acho que falta muito, mas é maravilhoso, estou muito feliz de estar aqui no grupo, tendo essa oportunidade, ouvir, né, as médicas falando com mais propriedade, e com certeza abriu bastante hoje, clareou. Obrigada. Muito bom. Mais alguém? Posso encerrar? Então, vocês não saiam da sala para a gente falar sobre a próxima reunião e definir quem vai ler, mas já vou agradecer aqui a todos que estiveram aqui hoje e a todos aqueles que vão ouvir depois a gravação. Lembrando que, se quiserem, também convidar amigos para entrarem no grupo, mesmo que a gente já esteja caminhando bem com o livro, tem as gravações anteriores, então quem tiver interesse dá perfeitamente para participar, ok? Muitíssimo obrigado e até a próxima semana.